Bom dia. A Justiça manteve a condenação em segunda instância do ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente vai recorrer outra vez ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre ou a tribunais superiores. Com a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada, Lula não pode ser preso, ao menos até o julgamento do habeas corpus no dia 4 de abril. E você vai ver também que as tropas do Exército vão patrulhar pontos turísticos e áreas movimentadas do Rio de Janeiro, como Botafogo, onde uma tentativa de assalto provocou pânico no shopping ontem à noite. Agora de manhã, 3.000 homens das Forças Armadas participam de uma operação contra ladrões de carga na Zona Norte. Quase 5.000 estudantes estão sem transporte escolar do Distrito Federal. O impasse sobre o pagamento do serviço impede que os alunos frequentem a escola. O número de pediatras aumentou 10% no Brasil, mas a má distribuição dos médicos e a concentração de profissionais em rede particular ainda deixam crianças sem atendimento em várias partes do país. Os protestos na Rússia contra o incêndio que matou mais de 60 pessoas no shopping, que estava com saídas de emergência bloqueadas. O presidente Vladimir Putin diz que houve negligência criminosa. São estes os nossos destaques. E hoje é terça-feira, dia 27 de março. Hoje o Brasil está começando. Faz mais de um mês, a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. As pessoas têm uma sensação forte de insegurança ainda e as tropas agora, Ana, vão reforçar o patrulhamento nas ruas do Rio. Os militares disseram que vão fazer a segurança em áreas de grande circulação de pessoas. Isso na Zona Sul, na Zona Norte, também no centro da cidade. Vamos conversar com o Pedro Figueiredo ao vivo, ele acompanha essa história. Pedro, bom dia. Ontem, quando esse patrulhamento foi anunciado, ninguém viu o Exército na rua. Hoje, como é que tá? Até agora, nada. Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Eu estou aqui na Praia de Botafogo, uma das avenidas mais movimentadas da Zona Sul do Rio. Nossa equipe chegou por volta das 7 horas da manhã e nem no percurso, nem aqui na Praia de Botafogo, nós vimos tropas militares. O anúncio do gabinete de intervenção aconteceu ontem. Nossas equipes percorreram vários pontos da Zona Sul ontem à tarde, depois desse anúncio, mas não encontraram militares pela rua. A assessoria do Comando Conjunto explicou que no primeiro dia as Forças Armadas fizeram rondas para identificar em quais pontos aconteceriam esse patrulhamento. E ficaram definidos que, além aqui da Praia de Botafogo, os militares vão estar num primeiro momento também na Praia de Copacabana e na esquina das avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, bem no coração do centro do Rio. A gente lembra que a intervenção federal aqui no Rio começou em fevereiro, mas que até agora os militares chefiavam toda essa intervenção e o policiamento continuava a cargo das polícias civil e militar. A partir de hoje, a grande mudança é que os militares também vão reforçar o patrulhamento nas ruas. Poucas horas depois desse anúncio, clientes e funcionários de um shopping aqui na Praia de Botafogo viveram momentos de terror. Isso foi ontem à noite, depois que bandidos tentaram roubar uma loja e teve tiroteio na fuga. Eles fizeram um cliente de refém na hora de fugir, mas felizmente ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram. Isso foi exatamente aqui em um dos pontos onde os militares anunciaram que vão fazer esse reforço no patrulhamento. Hoje o gabinete de intervenção continua também as vistorias a vários batalhões da Polícia Militar pela cidade, pelo estado aqui do Rio de Janeiro. Além do batalhão de Bangu e do BOP, essas vistorias que aconteceram nas semanas passadas, hoje o gabinete de intervenção vai vistoriar batalhões de operações especiais, do Comando de Operações Especiais, como por exemplo o batalhão de choque e o batalhão de ação com cães. Negaram por unanimidade os recursos do ex-presidente Lula. A defesa alegou que a decisão contra o ex-presidente tinha mais de 30 omissões, além de contradições e pontos de dificuldade de compreensão. Mas os desembargadores mantiveram a condenação no caso do chamado triplex do Guarujá. No julgamento desta segunda-feira em Porto Alegre, os desembargadores do TRF-4 rejeitaram os embargos de declaração feitos pela defesa de Lula. Os advogados queriam a nulidade do processo ou a absolvição do ex-presidente e apontaram supostas omissões, contradições e pontos de difícil compreensão na condenação de Lula em segunda instância. Na abertura dos votos, o desembargador Gebran Neto, relator do processo, disse que avaliou todos os pedidos. Examinei
todos os tópicos no que diz respeito aos pontos invocados por cada um dos embargantes. Vou fazer uma breve remissão. Tratei dos tópicos tanto naqueles que falam em omissão, quanto aqueles que falam de contradição ou mesmo de obscuridade. O relator aceitou apenas fazer correções no texto da decisão de janeiro, como no caso do nome da construtora OAS, algumas vezes chamada no voto de OAS Empreendimentos, e a informação de que o Instituto Lula estaria com as atividades suspensas. Mas, ao final do voto, destacou que a condenação do ex-presidente estava mantida integralmente. Eu estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemário Pinheiro, e nesta extensão dar-lhes parcial provimento, sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. Os outros 2 desembargadores acompanharam o relator. O primeiro a votar foi o presidente da turma, Leandro Paulsen. Eu estou de acordo com o relator, inclusive na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Acompanho o relator. O desembargador Victor Laus também acompanhou o voto. Restrito que são os embargos à pretensão de esclarecimentos, e esses esclarecimentos tendo sido todos eles prestados pelo relator, não há espaço a outra controvérsia no âmbito desses embargos. Os embargos esgotam-se em si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida no acordo embargado. Por isso estou acompanhando o relator, senhor presidente. Com o resultado unânime, Lula segue condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão, em regime fechado, por corrupção e lavagem de dinheiro. Os desembargadores entenderam que o ex-presidente recebeu um apartamento triplex no litoral de São Paulo como propina para favorecer a empresa OAS em contratos com a Petrobras. A defesa de Lula diz que aguarda a publicação do acórdão do julgamento dos embargos de declaração para verificar se todos os recursos foram enfrentados pelo tribunal. O advogado também adiantou que vai recorrer. Haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou, então, perante o STJ ou Supremo. Não há data para que o acórdão seja publicado. Normalmente, o TRF-4 leva 2 dias em casos de embargos de declaração negados por unanimidade, como foi o caso de Lula. Além do caso do triplex, os desembargadores do TRF-4 votaram outros processos da Lava Jato. Os desembargadores negaram por unanimidade os embargos de declaração do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB. A defesa tinha alegado omissões e contradições na decisão que confirmou a condenação por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Também foi negado por unanimidade o recurso do empresário Léo Pinheiro, que alegou ter havido restrição de direitos. O recurso do ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, não foi analisado. Ele tinha sido absolvido, mas alegou, entre outras coisas, cerceamento de defesa. Os desembargadores afirmaram que não cabem embargos de declaração para as omissões alegadas por Okamoto. As defesas de Eduardo Cunha e de Paulo Okamoto afirmaram que vão recorrer. A defesa de Léo Pinheiro não quis se manifestar. Eduardo Cunha e Léo Pinheiro estão presos. Com essa decisão de ontem, o ex-presidente Lula se torna ficha suja e, portanto, inelegível. Mas ainda cabe recurso em outras instâncias. Então vamos para Brasília entender melhor com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Que recursos são possíveis aqui para frente? Oi, Ana Paula, bom dia, Chico, bom dia a todos. Ora, os advogados ainda podem tentar uma liminar no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, além do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o Tribunal Superior Eleitoral é que vai dizer se ele pode ou não concorrer às eleições. Antes do início do julgamento, o TRF-4 foi comunicado da decisão do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira passada. O texto diz que, preliminarmente, o Supremo, por maioria, decidiu que vai analisar o pedido de habeas corpus, que tenta evitar a prisão do ex-presidente Lula. Mas que, devido ao adiantado da hora, o tribunal, também por maioria, decidiu pela suspensão do julgamento e concedeu liminar que garantiu o salvo-conduto a Lula até o julgamento do habeas corpus no dia 4 de abril. Enquanto espera o julgamento do Supremo, a defesa de Lula estuda outras possibilidades.
Além de apresentar um recurso no próprio TRF4, a defesa pode também ir aos tribunais superiores. Aí há dois caminhos: entrar com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, questionando se a decisão do TRF4 violou alguma lei, e também apresentar um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, questionando se a decisão do TRF4 foi contra algum princípio da Constituição. Nesses dois recursos, a defesa tentaria anular a decisão contra Lula, que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo TRF4. Segundo o advogado e ex-ministro do TSE, Henrique Neves, os dois recursos, ao STJ e ao Supremo, podem ser apresentados ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Todo réu tem o direito de se insurgir contra a sua condenação. No recurso especial, ele vai dizer por que a condenação não é válida de acordo com a legislação infraconstitucional, porque o crime não estaria caracterizado, ou a hipótese da lei seria outra, a defesa caberá definir quais os temas a ser tratados. No campo do recurso extraordinário, ele vai tratar, provavelmente, e a defesa terá habilidade para fazê-lo, sobre os direitos fundamentais de qualquer condenado. A defesa do ex-presidente Lula pode ainda tentar uma liminar no STJ e no Supremo contra a decisão do TRF4 que tornou Lula inelegível. A lei da ficha limpa proíbe a candidatura de quem foi condenado por um tribunal colegiado como o TRF4. Lula tem até o dia 15 de agosto para registrar sua candidatura e é o Tribunal Superior Eleitoral que vai avaliar se ele pode ou não participar das eleições. A defesa do ex-presidente sustenta que Lula não está inelegível, porque ainda cabe recurso ao TRF4. Este julgamento ainda não acabou, então, se a sua preocupação é que ele não seja candidato, ainda você vai conservá-la, porque até o momento, não. O ex-ministro do TSE, Henrique Neves, diz que a inelegibilidade já está caracterizada. A lei é muito clara que a partir da decisão colegiada, independente do trânsito em julgado, o impedimento existe. Esse impedimento pode ser suspenso por uma liminar de instância superior. Se essa liminar não existir, a inelegibilidade estará caracterizada. O prazo final para o registro de candidaturas é 15 de agosto. E vale lembrar que a lei determina que os partidos só podem substituir os candidatos até 20 dias antes da eleição. Ana Paula e Chico. Ok, Juliana. Agora o assunto não é política, ou melhor, talvez seja falta de política, né? Olha só essa situação, apenas 20 quilômetros do centro da capital federal, quase 5.000 alunos estão perdendo aula faz uma semana por falta de transporte escolar, falta de política aí. Juliana, qual é a explicação para tamanho descaso com a educação dentro de Brasília, no Distrito Federal, quer dizer, na cara dos três poderes? Política sim, né, Chico? Política de educação. Olha, a explicação é a seguinte: a empresa encarregada de fazer o transporte não cumpriu o contrato e não dá para ir a pé, fica muito longe para as crianças. E o pior, não há perspectiva de solução. É uma zona rural, a hora da escola é a mais esperada, mas sem transporte... Me dá um aperto. Uma semana e um dia sem aula, que a Isabela não se conforma. Quando você perde aula, você está perdendo seu futuro. O ônibus escolar simplesmente parou de passar. Teve 2 dias que eu faltei, porque meu pai não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, porque é muito difícil a gente ir todo dia botando gasolina todo dia no carro, porque meu pai leva muito menino. Mas um monte está faltando. Os pais não têm dinheiro para pagar uma condução. Ônibus regular não tem nessa região. E a escola mais perto fica a 5 quilômetros de onde eles moram. Eu estou muito triste porque eu gosto de estudar. Aí minha mãe não deixa a gente ir sozinha. Dói nos filhos, dói nos pais. Nós não estamos pedindo nada demais, só estamos pedindo os ônibus para os nossos filhos ir para o colégio. As crianças vieram aqui para mostrar para a gente que essa seria a hora que elas estariam chegando de ônibus da escola. A maioria aqui não teve condições hoje de ir por conta própria. Agora imagine, a pé também é impossível. Além de longe, o caminho é difícil, é muito escuro. 4.700 alunos sendo prejudicados. Isso numa área que fica a 20 quilômetros
do centro de Brasília. Não tivemos nem tipo de qualquer informação, parou do nada e está aí, todo mundo a mercê, né? E sem previsão de retorno, admitiu a própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, que disse que a empresa contratada para levar as crianças desistiu do contrato. A Secretaria preparou um contrato emergencial, mas ainda depende de uma manifestação do tribunal para que se possa fazer esse contrato emergencial e atender aos alunos da região de São Sebastião. Mas o Tribunal de Contas do Distrito Federal disse em nota ontem à noite que não recebeu nenhum pedido de contratação de empresa. E mais, informou que teve ilegalidade na licitação. Deu prazo até amanhã para a Secretaria se explicar. Enquanto isso, na vizinha comunidade da capital do país, estudantes esperam o ônibus escolar voltar a passar. Perder conteúdo, não aprender a matéria, porque é muito difícil para a gente pegar com algum colega. Eu queria muito voltar para a escola. E pensando nisso, né, nesse tempo perdido, uma questão ainda sem resposta é como vai ficar a reposição dessas aulas. As empresas de transporte não podem reclamar do valor dos contratos. O Tribunal de Contas do Distrito Federal disse que entre 2011 e 2014 o valor quase dobrou, aumentou 94%. Chico, Ana. É inacreditável, né, Juliana? Como é que deixam chegar a esse ponto, sabendo que o contrato está para vencer, como é que já não resolvem antes e como é que depois do problema instalado, fica aí 2 semanas, 4.700 alunos sem ir para a escola? É inacreditável. E como é que isso acontece diante de todos os grandes poderes da República? Imagina essa imagem, até no exterior, como é que você vai explicar isso para o estrangeiro? Que aqui no Brasil as coisas são assim, debaixo da barba dos 3 poderes. Olha, faça uma força-tarefa, juntem os carros oficiais, esses que ficam em estacionamentos aí, pagos com dinheiro público, aproveita, excelências, e mandem lá buscar as crianças, não pode ficar sem escola, é o futuro do Brasil, é o Brasil que a gente quer para o futuro. Falta administração e falta justiça também em cima dessa história, vamos ficar de olho, né, Juliana? Até mais, viu? A gente vai falar agora de um problema que se espalha pelo Brasil inteiro. Obras de universidades federais paradas. São bibliotecas, complexos esportivos, prédios inteiros inacabados. Segundo um levantamento feito pela gente aqui do Bom Dia Brasil, hoje há mais de 250 obras paradas em 44 universidades do país. A obra do complexo esportivo da Universidade Federal de Alagoas deveria ter sido entregue no ano passado. São 49 mil metros quadrados e um investimento de quase 30 milhões de reais. A obra beneficiaria alunos do curso de Educação Física e toda a população do estado que poderiam usar a pista de atletismo, a quadra poliesportiva e a piscina para natação, se elas estivessem prontas. Das 19 obras que estavam em andamento há 2 anos, 8 seguem inacabadas. Este aqui é o bloco de comunicação social, que está pronto, mas ainda não funciona. Do lado de fora, cercado pelo mato. E aqui dentro, as 12 salas de aula, laboratório, auditório ainda estão vazios. Assim, sem os equipamentos necessários para atender a demanda de professores e alunos. O prédio, que custou quase 2 milhões de reais, deveria ter sido entregue em 2015. Tá todo mundo apertado no outro prédio, com o ar-condicionado quebrado, sala sem funcionar e sem poder ter aula do jeito que deveria ter, porque o prédio está aqui parado. A gente não paralisa a obra, a gente continua com as obras conforme chega o recurso. Infelizmente, algumas dessas obras a gente tem que rever os cronogramas em decorrência dos recursos que chegam, né? Em 2016, o Ministério da Educação apontou mais de 200 obras paradas em 41 universidades pelo país. Apenas 23% dessas obras foram concluídas e 43% continuam paralisadas. Agora, em 2018, o número aumentou porque outras obras começaram nos últimos 2 anos. Já são mais de 250 paradas em 44 universidades de todo o país, segundo um levantamento feito pelo Bom Dia Brasil. Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, este prédio, que era para ter sido entregue em 2014, está assim, pronto, mas sem funcionar. A obra, que custou mais de 7 milhões de reais, serviria para alunos de 4 cursos da área da saúde terem aulas práticas, mas ainda faltam os equipamentos. A justificativa para esse atraso todo é a falta de recursos, segundo a universidade, que não deu prazo
para a entrega do prédio. Eu formei e voltei para cá como mestranda e ainda não vi isso sendo entregue. E os meus colegas aqui tendo muita dificuldade para atender os pacientes. Aqui em São Luís, o Elefante Branco é este prédio planejado para ser a Biblioteca Central da Universidade Federal do Maranhão. A obra, iniciada em 2010, está paralisada desde 2015 e não há previsão de quando será concluída. A construção já custou mais de 12 milhões e meio de reais. A universidade informou que ela está parada porque a empresa responsável abandonou a obra e que ainda nesse semestre vai abrir uma nova licitação. Só que a retomada da construção da biblioteca vai depender da liberação de recursos por parte do governo federal. Eu acho que é lamentável, porque uma universidade, a maior universidade do Maranhão, ter uma obra paralisada assim. Em Santa Catarina, as obras da Universidade Federal custaram mais de 10 milhões de reais e deveriam ter sido entregues em 2014, mas não há prazo para a conclusão das obras. Enquanto isso, os alunos devem continuar estudando em prédios alugados pelos próximos 5 anos. Nós, como estudantes, torcemos para que as obras sejam concluídas. A gente precisa de um bloco com uma estrutura melhor para que o curso realmente tenha uma qualidade. Quanto dinheiro já gasto, empatado aí em obras que não terminam nunca. Bem, a gente vai atrás do Ministério da Educação, que afirmou em nota que nos últimos 2 anos investiu 3 bilhões e 800 milhões de reais em universidades e institutos federais de educação e que nesse período mais de 1.000 obras foram concluídas. O MEC ressaltou também que a aplicação dos recursos é de responsabilidade das universidades e que os valores investidos dependem do andamento das obras e eles só são liberados à medida que o andamento é informado, o que nem sempre acontece. O caso fica sem solução, né? Vamos falar com a Isabela Camargo sobre a previsão do tempo para todo o Brasil. Isabela, bom dia. O alerta hoje é para quem mora em Rondônia, né? O Rio Madeira já transbordou. E tem mais previsão de chuva para lá? Tem sim, Chico. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. Tem mais chuva para Rondônia. É importante lembrar que o Rio Madeira é um braço do Rio Amazonas. Então ele também recebe água de diversas cidades da região norte. Vou te mostrar aqui algumas imagens. O Rio Madeira passou dos 16 metros, transbordou em 2 pontos, Guajará-Mirim e Príncipe da Beira. E aí, como tem áreas em que a altura do rio é maior ou menor, e hoje pode chover até 50 milímetros no percurso do rio, novas regiões podem ficar alagadas sim. O estado de São Paulo também pode ter novos alagamentos hoje com a chuvarada prevista. O solo já está muito encharcado. Ontem, em Ribeirão Preto, meia hora de chuva alagou várias ruas. E em Jacareí, pelo menos 7 bairros ficaram alagados. E numa escola municipal, as crianças foram colocadas em cima das mesas. Veja só, aí elas foram resgatadas pelos bombeiros. Hoje, então, tem mais chuva. Vou te mostrar aqui no mapa, veja. A chuva está seguindo o seguinte caminho: do nordeste pela região norte, avança pelo centro-oeste e desemboca aqui no Paraná. A gente tem 3 sistemas colaborando para essas áreas de instabilidade. Primeiro, a zona de convergência intertropical, a escadinha aqui, olha, ela parece até uma escada rolante hoje com as setinhas para mostrar realmente a chegada da umidade. Vem aqui pelo Mato Grosso, descendo pelo Mato Grosso do Sul por conta dessa baixa pressão, e a outra baixa pressão que está aqui no oceano atrai então toda essa instabilidade, o calor e a umidade. Então, os maiores volumes, Mato Grosso do Sul, Paraná e mais chuva hoje para São Paulo, como nós já falamos. Tempo firme hoje, veja só, entre o Acre e Amazonas, um pedacinho só de Rondônia, oeste de Pernambuco, parte do Piauí, grande parte da Bahia, Goiás, Brasília hoje não tem previsão de chuva, boa parte de Minas, Rio de Janeiro e também o centro-oeste do Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam assim. Para a região sul, já posso dizer que o pior do frio já passou, tá? Então, a máxima é de 25 para Porto Alegre, 26 Florianópolis e 22 para Curitiba. 29 São Paulo, a mesma de Rio Branco e Cuiabá, por conta desse céu mais encoberto. 31 Palmas, Belém e 34 no Rio de Janeiro. Chico e Ana, então, vai fazer o mesmo calor de ontem? Vai. E o tempo aí no Rio de Janeiro deve persistir, o tempo firme, até depois do feriado. Tá certo, Isabela. Agora, ao longo da semana, pelo Brasil, vai ter alguma mudança relevante? Sim, Ana. Na sexta-feira vai ter uma frente fria daquelas que vai passar pela região sul e vai provocar mais chuva do que frio. Então, por exemplo, Florianópolis. Veja, chuva persistente de sexta para sábado, vai até domingo. Não muda as temperaturas, mas é aquela chuva volumosa, tá? Já em Belo Horizonte, veja só, tempo firme até o final de semana. Temperaturas também não mudam. Chuvinha só lá no domingo e temperaturas mínimas mais baixas. Chico e Ana.
Tá certo. Obrigada, Isabela. Só uma coisa, você chamou atenção enquanto passava aquela imagem das crianças na escola, em cima de uma mesa com tudo alagado. Você tem essa imagem dessas crianças. Tem as outras crianças que a gente mostrou em Brasília que não conseguem chegar à escola. Ontem a gente viu crianças aqui no Rio de Janeiro, em comunidades como da Rocinha, deitadas no chão por causa de tiroteio. Quer dizer, quando é que vão levar a educação e criança e juventude realmente a sério no país? Ou vamos continuar patinando? Tudo muito difícil mesmo. É para indignar. A gente volta a seguir. A Secretaria de Saúde de Goiás confirma um surto de H1N1 no hospital da região metropolitana de Goiânia. 10 mortes estão sendo investigadas. A falta de pediatras em várias regiões do Brasil, mais da metade deles estão concentrados na região sudeste. E só 4% atendem nos estados do norte. Agora são 7h59, quase 8, hora de Brasília. De volta agora para falar da falta de pediatras em várias regiões do país. Rodrigo Bocasti tem essas informações lá de São Paulo. Rodrigo, bom dia. A questão é que a maioria dos pediatras está concentrada aqui pela região sudeste. É isso aí, viu, Ana? Um bom dia para você, para todos. Olha, 55% dos pediatras estão na região sudeste. Mesmo assim, a população ainda sofre, né, com a falta de atendimento nos postos de saúde. Agora, imagina a situação do Centro-Oeste, por exemplo, que tem menos de 10% dos pediatras. Quem mostra pra gente esse panorama é a repórter Elaine Basti. Em Goiânia, postos lotados e pais aflitos. Perguntar se eles iam atender agora, não sabe nem que hora. Minha filha tá queimando de febre, o coraçãozinho dela tá, ó. É triste, é revoltante, sabe? É difícil, porque é o filho da gente. Ainda que fosse a gente, dava para esperar, mas criança não. Não tem atendimento. A gente chega, faz a ficha, faz. Chama a triagem rápido, chama. Mas para ficar aqui sentado... A situação não é diferente no município de Sinop, em Mato Grosso. Quase todos os dias, Débora tem ido a esse posto de saúde. Ela conta que leva de 20 a 30 dias para conseguir marcar um pediatra para o filho. Não dá de manhã ou não dá à tarde, você tem que retornar um outro dia, fazer um agendamento, por mais que você já tenha agendado. Vendo cenas assim, é até difícil acreditar que o número de pediatras no Brasil está dentro da média internacional. O país tem a 10ª maior taxa de pediatras por habitante na comparação com outros 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e até aumentou nos últimos 2 anos. O problema é a distribuição desses médicos. A região norte é a mais carente de pediatras. Apenas 4% dos médicos estão nessa área. Em seguida, vem o centro-oeste, com menos de 10%. Depois, a região nordeste e sul. Na região sudeste, a mais desenvolvida, estão 55%. E mesmo lugares em que há mais pediatras, como o Sudeste, como São Paulo, ainda assim a população sofre com a falta de atendimento no sistema público de saúde. São poucos os pediatras nas unidades básicas e as famílias que mais sofrem são as que moram nas regiões que mais precisam desse tipo de médico. A Alessandra teve bebê há 5 meses e conta que a unidade básica de saúde da região onde mora só tem pediatra na parte da manhã, das 8 às 11. Se a criança passa mal meio-dia, você tem que se deslocar para um outro lugar para poder receber atendimento. Foi o que aconteceu o mês passado. Por exemplo, se o meu bebê passar mal agora, eu não tenho onde levar. A má distribuição dos pediatras é um problema antigo. Segundo o vice-presidente da Sociedade Brasileira, só vai ser resolvido quando o poder público criar um plano de carreira para os médicos. O médico se forma, se especializa, vai para um local onde há necessidade daquela especialidade, ele é bem remunerado para trabalhar ali e sabe que terá a possibilidade, depois de 2, 3 anos, de ser transferido para um local mais próximo de um grande centro, para que ele possa ter acesso à sua atualização. Bom, vamos às explicações. Parecem até que não tem nada a ver com a reportagem, mas tem sim, olha lá. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que oferece atendimento de pediatria tanto na urgência quanto no ambulatório. Secretaria Municipal de Saúde de Sinop informou que 3 pediatras são suficientes para atender a demanda do município e que a Secretaria não tem recebido reclamações de pais sobre a dificuldade em conseguir consultas para os seus filhos. O Ministério da Saúde diz que o programa Mais Médicos oferece vagas de residência para estimular a formação de pediatras e de outras especialidades.
Chico e Ana. A questão principal também é que a região sudeste é que tem mais recursos, tanto para os médicos trabalharem como para o conforto, né? O Brasil é grande, o Brasil é difícil e o Brasil exige também sacrifícios. Esse é o problema. A Secretaria de Saúde de Goiás investiga 10 mortes num hospital na cidade de Trindade. A unidade enfrenta um surto da gripe H1N1 e o governo já confirmou que 2 pessoas que estavam internadas lá morreram por causa desse vírus. No prazo de 20 dias, 58 pacientes deste hospital filantrópico em Trindade, região metropolitana de Goiânia, tiveram febre, mal-estar e problemas respiratórios. A Secretaria de Saúde confirmou um surto de H1N1 na unidade. O surto, em menos de 4 dias de investigação, nós já detectamos o agente etiológico, que é o vírus da influenza H1N1. Todos os pacientes eles já estão sendo tratados. Por precaução, os 365 internos e funcionários tomaram o Tamiflu, remédio usado no tratamento de H1N1. Eles também receberam vacina contra a pneumonia. Visitas foram proibidas. Os casos deixaram a população da cidade assustada. A Lilian levou o filho ao hospital com sintomas de gripe. Está gripado e tossindo muito. E falta de ar, dor no pulmão. Aí a gente fica com medo, né? Até 15 de março foram registrados no Brasil 105 casos de influenza, que são os tipos de gripes mais fortes, e outros 472 estão sendo investigados. Um desses vírus é o H1N1. Goiás é o estado com mais casos, 17 registros, seguido pela Bahia e São Paulo. Está tendo um cenário muito semelhante a de 2016 e, infelizmente, com um número de casos grave que nos preocupa. Nesta escola, algumas atividades foram suspensas como forma de prevenção à gripe H1N1. Entre elas, uma em que as crianças compartilhavam frutas. Os pais também receberam um comunicado pedindo para que cada aluno tenha sua própria garrafinha de água. É que sobrou até para o bebedouro. Porque muita gente põe a boca no bebedouro e a gente também, aí pega a doença. É bom porque aí eu não tenho risco de pegar a doença. Salas sempre com as janelas abertas, portas abertas, facilitando muito a circulação do ar, deixando que o ar circule livremente. Com a proximidade do período mais seco e frio, a regra é evitar ambientes com muitas pessoas e redobrar os cuidados com a higiene, principalmente das mãos. O importante é que a mão como um todo esteja com álcool gel. O álcool gel é um produto muito eficiente na eliminação do vírus. Então, se a pessoa fizer isso, com certeza vai estar reduzindo o risco de se contaminar. Estamos de volta. O assunto agora é inadimplência no pagamento dos condomínios. Os índices estão caindo em São Paulo. Uma das explicações, né, Rodrigo, é a mudança na lei que tornou mais fácil cobrar as dívidas, é isso? É isso aí, Chico. Além da mudança na lei, que está valendo, aliás, desde 2016, o levantamento de uma administradora de condomínios daqui de São Paulo concluiu que a retomada da economia e aí uma maior flexibilidade também dos síndicos para os acordos amigáveis ajudaram na queda da inadimplência. César Menezes mostra pra gente. É uma boa notícia para quem mora em prédios e não é pouca gente na maior cidade do país. A inadimplência nos condomínios está caindo. Essa foi a constatação de uma administradora de São Paulo com base nas contas de 2.500 prédios. Em fevereiro de 2016, 5,58% dos pagamentos estavam com atrasos de mais de 60 dias. No mesmo período do ano passado, eram 4,48%. E em fevereiro deste ano, 3,79%, uma redução de 33% em 2 anos. Uma das razões, segundo a conclusão do levantamento, está na mudança da lei, que tornou a execução de dívidas de condomínio mais rápidas e fáceis. Mas em muitos casos, nem precisa recorrer à justiça. A recuperação da economia tem ajudado muitas famílias a reequilibrar as contas domésticas. E os síndicos aprenderam a ser mais flexíveis para organizar as dos condomínios. E quando você começa a olhar com mais carinho para os acordos, você percebe que pode ter mais dinheiro em caixa, mesmo que não seja ideal, mas criar um fluxo que o condomínio vai retomando aquela dívida sem precisar de novas providências, né? Porque a ação faz com que o problema fique grande para todo mundo, fundamentalmente para o condômino
inadimplente, né? Então, acho que essa percepção de que não dá para enrolar muito foi muito positiva e fez com que as pessoas quisessem tentar resolver no prazo amigável. Inadimplência no condomínio é mau negócio para todo mundo. Sem dinheiro em caixa, não é possível fazer investimentos, modernizar as áreas comuns, nem manutenção dá para fazer. E aí, até o valor de cada unidade acaba sendo desvalorizado. Colocar as contas em dia depende do síndico e de todos os moradores. E todos saem ganhando. Há 2 anos, 18 dos 76 apartamentos desse prédio estavam com contas de condomínio em atraso. Deu trabalho, mas a maioria dos inadimplentes pagou. Conseguiu boa parte na conversa e alguns que não tiveram jeito foram para a justiça. Mas antes das execuções, o pessoal acabava vindo e fazendo uma negociação e quitava as dívidas. A dívida caiu de 200 mil para 26 mil reais. O salão de festas vai ser reformado, a escada do ginásio também e a pintura do prédio, enfim, vai ser feita. Diminuiu 83% a nossa inadimplência. Então isso ajuda muito para que a gente possa o quê? Tomar as medidas que têm que ser feitas, né, para as melhorias do condomínio. Isso aí, na conversa. Olha, quem tiver mais dúvidas sobre inadimplência em condomínios, tem mais informações aí na nossa página na internet. O endereço vai aparecer, já está aí. Chico e Ana. É isso, tudo lá para ajudar, né, Rodrigo? Obrigada, até Valeu. mais. Ainda falando de economia, pagar com cartão de débito pode ficar mais fácil. É que o Banco Central reduziu a taxa cobrada pelos bancos e administradoras dessas máquinas no comércio. Mudança vale a partir de outubro. E aí, Juliana, isso pode facilitar o pagamento com cartão de débito, mesmo daquelas despesas às vezes menores. É, né, Ana? Quando o cliente vai comprar um pão de queijo lá, com cartão de débito, o comerciante paga uma taxa para a operadora pelo serviço. E, é claro, acaba repassando o valor para o consumidor. Com a taxa menor, é possível que fique comum que a gente vê por aí nos postos de combustível. Preço diferenciado para quem paga no crédito ou no débito. Uma barra de cereal ou umas balinhas. Não importa o valor. O Cleiton saca logo o cartão de débito. Eu uso muito débito, sempre uso para abastecer, para comprar aqui na banquinha ou então fazer um lanche. É prático e evita muitas idas ao banco. José também paga quase tudo no débito. Com muita frequência, eu evito andar com dinheiro. Os valores pagos com cartão de crédito são maiores, mas desde 2012 o número de transações com cartão de débito vem ultrapassando as do crédito. No ano passado, 55% dos pagamentos foram no débito, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Mas neste salão de beleza em Brasília, nada de maquininha. Nem crédito, nem débito. A dona diz que já aceitou o cartão durante um ano, mas desistiu por causa dos custos. Seria mais por causa das taxas, né? E do aluguel da máquina, que eu acho muito oneroso para a gente, que é pequeno. O Banco Central vai limitar a 0,80% a tarifa que as empresas donas das maquininhas pagam para os bancos, que hoje é de até 1,12%. Mas isso é só parte do custo que chega ao comerciante, que paga, em média, 1,45% do valor de cada venda que faz no cartão de débito. O Banco Central diz que esse custo total deve cair. É uma cadeia. Então, se você reduz uma parte do custo que o credenciador tem, a expectativa é que ele também passe isso para o comerciante, que chegue e até no consumidor final. A medida só vai entrar em vigor em outubro e ainda não dá para saber se o consumidor vai ser mesmo beneficiado e nem a partir de quando. O Banco Central acredita que, ao ter um custo menor para operar com cartão de débito, o comerciante pode cobrar menos de quem compra dele no débito, fazendo algo que alguns até já fazem, ou seja, diferenciando os preços que são cobrados para pagamentos à vista ou no crédito. Isso aí, portanto, né? A expectativa é que o pagamento com cartão de débito fique igual ao pagamento em dinheiro e que os lojistas passem a oferecer, então, desconto nesses casos. Hoje, os lojistas tratam o cartão de débito como se fosse de crédito, exatamente por causa do custo alto aí para manter as máquinas. 8h18, Glória Vanik. Rodrigo, informação de acidente no caminho do motorista, mostrando para vocês aí um pouquinho antes da Ponte João Dias, na marginal do Rio Pinheiros, pista expressa. Então dá uma olhada junto comigo aí como é que está o trânsito nessa região. Já difícil para o motorista no sentido da Castelo Branco. E segue assim depois do acidente.
trânsito intenso pela marginal do Rio Pinheiros. Até chegar no nosso nesse estúdio sentido. Até chegar aqui na região do nosso estúdio, tá? Falando de transporte coletivo, vamos dar uma olhadinha como é que estão os trilhos, metrô e CPTM. Situação aí do transporte coletivo, tudo tranquilo na manhã de hoje. Aliás, foi assim ao longo dessa manhã. Invicta, hein? Coisa boa. Trazendo também informação de acidente mais cedo na marginal do Rio Tietê, perto da Ponte dos Remédios, no sentido da Castelo Branco, pela pista local. Acidente com motociclista entre carro e moto. Esse era o momento em que o motociclista aguardava o atendimento. E aqui a gente atualiza como é que está a situação nesse momento ali na região. Atualizando aqui melhor, então a gente mostra o trânsito ainda intenso no sentido da Marginal Pinheiros. Cebolão, obrigado. Uma blitz do Tribunal de Contas da União descobriu falta de higiene e falhas no cardápio da merenda nas escolas públicas. Ô, Juliana, a gente já mostrou aqui, né, criança sem transporte escolar, criança em cima da mesa para fugir de alagamento. Criança fugir de tiro, né? Agora mais essa, né? E nesse caso da merenda, parece que tinha até alimentos estocados no chão. Pois é, Ana, e a gente aproveitou e fez uma blitz também em vários estados. O Bom Dia Brasil foi conferir os problemas e é cada um difícil de acreditar, viu? Essa fiscalização foi para conferir como as escolas estão aplicando dinheiro público, mais de 600 milhões de reais destinados às merendas. Em 9 escolas do Amazonas, os auditores do Tribunal de Contas da União encontraram alimentos para merenda estocados no chão. No fim do ano passado, o TCU foi a 130 escolas de 10 estados em todas as regiões do país. Além das visitas, mais de 3.800 escolas enviaram informações sobre a merenda para o tribunal. Essas escolas receberam do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 608 milhões de reais. Os auditores descobriram que 53% das escolas não têm nenhum acompanhamento de nutricionista na elaboração do cardápio. Para atender a todos os estudantes das escolas visitadas, seriam necessários 2.245 nutricionistas, mas são apenas 233 atuando nos colégios. Nessa escola em Rondonópolis, no Mato Grosso, os alunos se queixam da pouca variedade do cardápio. Quase sempre é suco com bolacha. 60% das escolas visitadas na Bahia tinham cardápio definido, mas serviam comidas diferentes para os estudantes. O TCU considera que isso abre brechas para refeições improvisadas, não balanceadas e que não atendem às necessidades dos alunos. O FNDE diz que as secretarias estaduais e municipais de educação têm autonomia para definir o cardápio das merendas, mas devem seguir o que está no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa define, por exemplo, os limites de sal e a quantidade de nutrientes na comida. O relatório do TCU aponta que as merendas oferecidas no Piauí não atendiam aos limites mínimos nutricionais dos alunos. Ainda segundo o relatório, no Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco e Piauí, não eram satisfatórias as instalações físicas do almoxarifado na maioria das escolas visitadas. Nesses 10 estados, 25% não têm lixeiras adequadas e 27% estão com mofo, goteiras e infiltrações no telhado. Nós percebemos que há muito para melhorar, né? Desde a qualidade da merenda em si, até a forma da aquisição e do preparo desses produtos, né? Hoje a gente vê uma baixa qualidade no preparo e isso influencia diretamente a baixa aprendizagem dos alunos. Para o diretor do Programa das Nações Unidas para a Alimentação, os pais também devem manter uma fiscalização permanente sobre a merenda oferecida para os filhos nas escolas. Se o pai verifica que alguma coisa está errada, que ele não recebeu alimentação de qualidade ou que a alimentação não está de acordo, ele deve ser orientado a procurar os órgãos de controle e fazer uma denúncia de que no seu município não está sendo ofertada uma alimentação de qualidade, que é um direito adquirido pelos alunos. E a gente tem aqui as respostas oficiais. A Secretaria de Educação do Amazonas disse que determinou a adoção de todos os procedimentos sanitários e nutricionais. A de Ilhéus, na Bahia, disse que já concluiu a licitação para a compra de merendas. E a Secretaria de Educação de Mato Grosso está analisando o relatório do tribunal para atender aí as recomendações. Já a Secretaria de Educação do Amapá disse que intensificou as visitas técnicas nas escolas para capacitar os gestores. A de Pernambuco disse que vai melhorar a ventilação nos estoques. E as secretarias de Minas e do Piauí disseram que vão seguir as recomendações do TCU. Vamos ver, né, Chico e Ana? São respostas, explicações. Não sabemos se os problemas estão sendo resolvidos, né?
Aí é pai de aluno, mãe de aluno, fiscalizar, o próprio cidadão fiscalizar, para que a gente tenha um país melhor, né? Que começa da educação. Aliás, mais de 100 diplomatas russos vão ter que deixar os países onde vivem hoje e voltar para casa. Depois do envenenamento de um ex-espião no começo do mês, os Estados Unidos e aliados anunciaram a expulsão dos agentes. Momentos depois do anúncio de que os Estados Unidos expulsariam 60 diplomatas russos, o secretário de Defesa James Mattis explicou: estamos juntos com nossos aliados. Somos contra o uso de armas de destruição em massa, seja pela Coreia do Norte ou qualquer país. Foi uma reação coordenada ao envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele no Reino Unido no começo do mês de março. O governo Putin nega o crime, mas, segundo os britânicos, só os russos teriam acesso a esse tipo de veneno. Pai e filha seguem internados em estado grave. Mais de 20 países europeus também anunciaram que agentes russos acusados de espionagem teriam que fazer as malas para voltar para casa. À tarde, a Casa Branca baixou o tom. O porta-voz disse que os Estados Unidos querem ter uma relação de cooperação com a Rússia, mas às vezes os russos não permitem que isso aconteça. E chamou o envenenamento do ex-espião um ato de provocação. Os diplomatas russos que vivem nos Estados Unidos terão uma semana para deixar o país. E o consulado de Seattle, na costa oeste americana, será fechado. O governo americano considerou que ele representa um risco à segurança nacional, porque fica perto de uma base naval e da fábrica da Boeing, que produz tecnologia militar. A medida lembrou os tempos da Guerra Fria e só não superou a expulsão ordenada em 1986 pelo ex-presidente Ronald Reagan. Na época, 80 diplomatas soviéticos tiveram que deixar os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta manhã que o país vai dar uma resposta à altura. Para Sergei Lavrov, a postura dos Estados Unidos, dos países europeus, do Canadá e da Austrália é uma provocação. E ainda falando da Rússia, o presidente Vladimir Putin visitou o local do incêndio na Sibéria, que matou 64 pessoas. Putin falou que uma negligência criminosa causou o incêndio em um shopping em Kemerovo. Ele deixou flores em um memorial em homenagem às vítimas. A imprensa russa diz que a maior parte do teto desabou e atingiu um parque infantil e um complexo de cinemas. O Comitê Investigativo da Rússia constatou sérias violações de segurança no shopping. Investigadores confirmaram que as saídas de emergência estavam bloqueadas e o sistema de alarme desligado. Pelo menos 15 pessoas ainda estão internadas em hospitais. Volta aqui para o Brasil, 8h36. Isabela Camargo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Falar aí da previsão do tempo, mais uma atualizada. Isso, choveu mais cedo em alguns bairros, não é? Agora estamos com um período de melhoria, né? Considerando que melhoria significa que não está chovendo apenas, mas a gente está com muita instabilidade por todo o estado. Então, agora é um momento realmente que não está chovendo, mas a qualquer momento podemos ter pancadas de chuva. E vai continuar assim até a noite. A temperatura vai chegar até os 29 graus às 2 da tarde, depois cai para 22, então o dia fica abafado, mas com essa condição de chove e para o dia todo, tá? Isso serve para todo o estado. Atenção, Vale do Ribeira, aqui nesse verdinho mais escuro. Ontem choveu bastante, hoje pode chover a qualquer hora, mas é uma chuva menos volumosa. E aí, Rodrigo, para os próximos dias tivemos uma alteração. Lembra que nós tínhamos falado que a partir de amanhã o tempo ficaria um pouco mais firme? Pois é, nosso meteorologista César Soares confirmou, a partir de agora continuaremos com essa característica de verão. Dias que vão começar com bastante nebulosidade, vai esquentar bastante, mas a partir da tarde chegam as pancadas de chuva e a gente vai assim até sábado. No domingo, inclusive, domingo de Páscoa, né? Tudo está indicando que vai ser um dia com menos sol e mais chuva. Tá bom, obrigado, viu, Isa? Um bom dia. Prefeitura de São Paulo fecha hoje o Parque da Independência, no bairro do Ipiranga, por causa da ameaça da febre amarela. Com esse, a capital tem 29 parques fechados agora. A reabertura de alguns deles está programada para sexta-feira. Bom lembrar, né, que muita gente ainda não tomou a vacina contra a febre amarela. A repórter Mariana Aldano tem mais informações para a gente sobre isso. Bom dia, Mariana.
Oi, Rodrigo. Bom dia a todos. A Secretaria Municipal de Saúde da capital está preocupada com o baixo índice de vacinação. Até agora, 51% da população da capital foi vacinada. Está bem abaixo da meta da Secretaria, que é imunizar 95% da população durante o primeiro semestre. A situação é pior ainda na região central da cidade, que é onde nós estamos. Essa é a UBS-C. Por aqui, só 13% da população foi vacinada. A gente tem aqui alguns números da regiões Sudeste e Leste, um pouquinho mais de 30% da população que já foi vacinada, região Oeste 50%, região Sul 65% e o melhor índice é o da região Norte, onde 84% das pessoas foram vacinadas até agora. Só lembrando que foi na região Norte onde tudo começou, foi o ponto de partida da campanha de vacinação fracionada quando um macaco foi encontrado morto por lá. Só um detalhe, Rodrigo, acabou de acabar a força aqui nesse posto de saúde, mas é isso, o pessoal tem que se vacinar, a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo esse apelo. Energia elétrica, imposto de saúde, isso é grave, hein? Cadê o gerador, hein? Olha lá, tudo na escuridão. Fica aí o registro ao vivo aqui. Obrigado, Mariana Aldano. 2 ônibus foram queimados no bairro do Jaraguá. Olha só o estado em que ficaram os ônibus. Ainda bem que ninguém se machucou. A informação que chegou pra gente é que os incêndios foram um protesto por causa da demora para recolher o corpo de um jovem assassinado na região. Telespectadores contaram que a família achou o corpo às 10 da manhã e a polícia científica só chegou perto das 7 da noite. A Secretaria da Segurança Pública enviou uma nota dizendo que o Departamento de Homicídios vai investigar a morte de um homem encontrado ontem num parque do Jaraguá e que a demora para retirar o corpo também vai ser apurada. Tá contigo agora, Glória, 8h39. Vamos falar de um acidente na rodovia Regis Bittencourt, Rodrigo, mais cedo. Fechou a pista totalmente no sentido da capital, foi ali perto do Rodoanel. A gente tem as imagens feitas pelo Globocop, né? Foi um acidente envolvendo 2 carros. E a gente atualiza agora a situação da Regis Bittencourt no nosso mapa. Nesse trecho onde ocorreu o acidente está tudo liberado. Agora o trânsito maior é ali perto do Largo do Taboão. Aproveitando também para mostrar a rodovia Raposo Tavares, que tem um trânsito mais congestionado ali perto do Rodoanel e novamente na chegada aqui à capital. E também o Rodoanel, ali perto da Raposo Tavares, no sentido da Castelo Branco, está com trânsito difícil, mas sem informação de acidente ali na região. E mostrando também como é que estão os principais corredores metropolitanos, corredores do ônibus que chegam aqui à capital. O pior deles é a saidinha ali de Guarulhos para Dutra. Ok, Glória, obrigado. Nada. É hoje. Mas logo mais, hein? Ô, Tite, que Brasil que você quer pro futuro? O futuro que eu falo é daqui a pouco. Futuro já ali na Rússia. Vamos torcer. Então vamos, né? Bom. E a Globo transmite Brasil e Alemanha, gente, às 15:04 da tarde. Isso, tá? 15 para vocês saberem o horário. 15:04 da tarde, é isso. É 15:04, viu, Rodrigo Bocati? Tá certo. Olha, sem querer quebrar o clima, mais uma notícia aí meio sinistra. A investigação da morte de 3 pessoas no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo. Os corpos dos 3 homens foram encontrados ontem à noite dentro de uma loja de ferramentas elétricas. Curioso é que os bandidos não roubaram nada da loja, só as imagens das câmeras de segurança. E agora a polícia vai tentar buscar imagens dos vizinhos aí para desvendar esse crime. Bom dia para vocês, até amanhã. Vídeo uniforme do Brasil, mas também vou quebrar o clima, viu? O Conselho de Ética da Câmara se reúne para apresentação e votação dos relatórios nos processos por quebra de decoro contra deputados que estão presos, cumprindo pena. Celso Jacob, do MDB, Paulo Maluf, do PP, João Rodrigues, do PSD. Tem também o deputado Lúcio Vieira Lima, do MDB, irmão do Gedel, envolvido no caso do bunker do Gedel, aquele com 21 milhões de reais. A gente vai acompanhar essa reunião. Bom dia para todo mundo, boa sorte pro Brasil. Finalmente, né? Bom, e acaba de ser divulgado, gente, que Mark Zuckerberg não virá ao parlamento britânico se explicar sobre o escândalo do roubo de dados de usuários do Facebook, mas vai mandar um alto executivo para a sabatina. Hoje, quem está sendo questionado é o homem que denunciou o caso. Christopher Wylie acusou a empresa Cambridge Analytica, onde ele trabalhava, de usar um aplicativo na rede social para juntar ilegalmente detalhes sobre 50 milhões de pessoas. É isso, até amanhã. Boa torcida. Bom, 50 milhões de pessoas. Agora, só porque a Juliana deu uma vacilada ali, 51 milhões naquele bunker. Eu não sei de onde vinha, nem para onde ia, eu e ninguém. Esperança. Olha, para vocês de casa, um ótimo dia. Amanhã a gente está de volta aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia para você. Bom dia para você e parabéns para você. E União da Vitória, no Paraná, está fazendo aniversário. E em Caldas, Minas Gerais, terra do Fernando Brant. Até amanhã.
James Mattis, explicou: estamos juntos com nossos aliados. Somos contra o uso de armas de destruição em massa, seja pela Coreia do Norte ou qualquer país. Foi uma reação coordenada ao envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele no Reino Unido no começo do mês de março. O governo Putin nega o crime, mas, segundo os britânicos, só os russos teriam acesso a esse tipo de veneno. Pai e filha seguem internados em estado grave. Mais de 20 países europeus também anunciaram que agentes russos, acusados de espionagem, teriam que fazer as malas para voltar para casa. À tarde, a Casa Branca baixou o tom. O porta-voz disse que os Estados Unidos querem ter uma relação de cooperação com a Rússia, mas, às vezes, os russos não permitem que isso aconteça. E chamou o envenenamento do ex-espião um ato de provocação. Os diplomatas russos que vivem nos Estados Unidos terão uma semana para deixar o país. E o consulado de Seattle, na costa oeste americana, será fechado. O governo americano considerou que ele representa um risco à segurança nacional, porque fica perto de uma base naval e da fábrica da Boeing, que produz tecnologia militar. A medida lembrou os tempos da Guerra Fria e só não superou a expulsão ordenada em 1986 pelo ex-presidente Ronald Reagan. Na época, 80 diplomatas soviéticos tiveram que deixar os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta manhã que o país vai dar uma resposta à altura. Para Sergei Lavrov, a postura dos Estados Unidos, dos países europeus, do Canadá e da Austrália é uma provocação. E ainda falando da Rússia, o presidente Vladimir Putin visitou o local do incêndio na Sibéria, que matou 64 pessoas. Putin falou que uma negligência criminosa causou o incêndio em um shopping em Kemerovo. Ele deixou flores em um memorial em homenagem às vítimas. A imprensa russa diz que a maior parte do teto desabou e atingiu um parque infantil e um complexo de cinemas. O Comitê Investigativo da Rússia constatou sérias violações de segurança no shopping. Investigadores confirmaram que as saídas de emergência estavam bloqueadas e o sistema de alarme desligado. Pelo menos 15 pessoas ainda estão internadas em hospitais. Volta aqui para o Brasil, 8h36. Isabela Camargo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Falar aí da previsão do tempo, mas uma atualizada. Isso, choveu mais cedo em alguns bairros, não é? Agora estamos com um período de melhoria, né? Considerando que melhoria significa que não está chovendo apenas, mas a gente está com muita instabilidade por todo o estado. Então, agora é um momento realmente que não está chovendo, mas a qualquer momento. As secretarias de Minas e do Piauí disseram que vão seguir as recomendações do TCU. Vamos ver, né? Chico e Ana. São respostas, explicações. Não sabemos se os problemas estão sendo resolvidos, né? Aí é pai de aluno, mãe de aluno, fiscalizar, o próprio cidadão fiscalizar, para que a gente tenha um país melhor, né? Que começa da educação. Aliás, mais de 100 diplomatas russos vão ter que deixar os países onde vivem hoje e voltar para casa. Depois do envenenamento de um ex-espião no começo do mês, os Estados Unidos e aliados anunciaram a expulsão dos agentes. Momentos depois do anúncio de que os Estados Unidos expulsariam 60 diplomatas russos, o secretário de Defesa James Mattis explicou: estamos juntos com nossos aliados. Somos contra o uso de armas de destruição em massa, seja pela Coreia do Norte ou qualquer país. Foi uma reação coordenada ao envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele no Reino Unido no começo do mês de março. O governo Putin nega o crime, mas, segundo os britânicos, só os russos teriam acesso a esse tipo de veneno. Pai e filha seguem internados em estado grave. Mais de 20 países europeus também anunciaram que agentes russos, acusados de espionagem, teriam que fazer as malas para voltar para casa. À tarde, a Casa Branca baixou o tom. O porta-voz disse que os Estados Unidos querem ter uma relação de cooperação com a Rússia, mas, às vezes, os russos não permitem que isso aconteça. E chamou o envenenamento do ex-espião um ato de provocação. Os diplomatas russos que vivem nos Estados Unidos terão uma semana para deixar o país.
e o consulado de Seattle, na costa oeste americana, será fechado. O governo americano considerou que ele representa um risco à segurança nacional, porque fica perto de uma base naval e da fábrica da Boeing, que produz tecnologia militar. A medida lembrou os tempos da Guerra Fria e só não superou a expulsão ordenada em 1986 pelo ex-presidente Ronald Reagan. Na época, 80 diplomatas soviéticos tiveram que deixar os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta manhã que o país vai dar uma resposta à altura. Para Sergei Lavrov, a postura dos Estados Unidos, dos países europeus, do Canadá e da Austrália é uma provocação. E ainda falando da Rússia, o presidente Vladimir Putin visitou o local do incêndio na Sibéria, que matou 64 pessoas. Putin falou que uma negligência criminosa causou o incêndio em um shopping em Kemerov. Ele deixou flores em um memorial em homenagem às vítimas. A imprensa russa diz que a maior parte do... As temperaturas ficam assim. Para a região sul, já posso dizer que o pior do frio já passou, tá? Então, a máxima é de 25 para Porto Alegre, 26 Florianópolis e 22 para Curitiba. 29 São Paulo, a mesma de Rio Branco e Cuiabá, por conta desse céu mais encoberto. 31 Palmas, Belém e 34 no Rio de Janeiro. Chico e Ana, então, vai fazer o mesmo calor de ontem? Vai. E o tempo aí no Rio de Janeiro deve persistir, o tempo firme, até depois do feriado. Tá certo, Isabela. Agora, ao longo da semana, pelo Brasil, vai ter alguma mudança relevante? Sim, Ana. Na sexta-feira vai ter uma frente fria daquelas que vai passar pela região sul e vai provocar mais chuva do que frio. Então, por exemplo, Florianópolis. Veja, chuva persistente de sexta para sábado, vai até domingo. Não muda as temperaturas, mas é aquela chuva volumosa, tá? Já em Belo Horizonte, veja só, tempo firme até o final de semana. Temperaturas também não mudam. Chuvinha só lá no domingo e temperaturas mínimas mais baixas. Chico e Ana. Tá certo. Obrigada, Isabela. Só uma coisa, você chamou atenção enquanto passava aquela imagem das crianças na escola, em cima da mesa com tudo alagado. Você tem essa imagem dessas crianças. Tem as outras crianças que a gente mostrou em Brasília que não conseguem chegar à escola. Ontem a gente viu crianças aqui no Rio de Janeiro, em comunidades como da Rocinha, deitadas no chão por causa de tiroteio. Quer dizer, quando é que vão levar a educação e criança e juventude realmente a sério no país? Ou vamos continuar patinando? Tudo muito difícil mesmo. É para indignar. A gente volta a seguir. A Secretaria de Saúde de Goiás confirma um surto de H1N1 no hospital da região metropolitana de Goiânia. 10 mortes estão sendo investigadas. A falta de pediatras em várias regiões do Brasil, mais da metade deles estão concentrados na região sudeste. E só 4% atendem nos estados do norte. Agora são 7h59, quase 8, hora de Brasília. Estamos de volta agora para falar da falta de pediatras em várias regiões do país. Rodrigo Bocasti tem essas informações lá de São Paulo. Rodrigo, bom dia. A questão é que a maioria dos pediatras está concentrada aqui pela região sudeste. É isso aí, viu, Ana? Um bom dia para você, para todos. Olha, 55% dos pediatras estão na região sudeste. Mesmo assim, a população ainda sofre, né, com a falta de atendimento nos postos de saúde. Agora, imagina a situação do Centro-Oeste, por exemplo, que tem menos de 10% dos pediatras. Quem mostra pra gente esse panorama é a repórter Elaine Basti. Em Goiânia, postos lotados e pais aflitos. Eu perguntar se eles iam atender agora, não sabe nem que hora. Minha filha tá queimando de febre, o coraçãozinho dela tá, ó. É triste, é revoltante, sabe? É difícil, porque é o filho da gente. Ainda que fosse a gente, dava para esperar, mas criança não. Não tem atendimento. Nova licitação. Só que a retomada da construção da biblioteca vai depender da liberação de recursos por parte do governo federal. Eu acho que é lamentável, porque uma universidade, a maior universidade do Maranhão, ter uma obra paralisada assim. Em Santa Catarina, as obras da Universidade Federal custaram mais de 10 milhões de reais e deveriam ter sido entregues em 2014, mas não há prazo para a conclusão das obras. Enquanto isso, os alunos devem continuar estudando em prédios alugados pelos próximos 5 anos. Nós, como estudantes, torcemos para que as obras sejam concluídas. A gente precisa de um bloco com uma estrutura melhor para que o curso realmente tenha uma qualidade.
Quanto dinheiro já gasto, empatado aí em obras que não terminam nunca. Bem, a gente vai atrás do Ministério da Educação, que afirmou em nota que nos últimos 2 anos investiu 3 bilhões e 800 milhões de reais em universidades e institutos federais de educação e que nesse período mais de 1.000 obras foram concluídas. O MEC ressaltou também que a aplicação dos recursos é de responsabilidade das universidades e que os valores investidos dependem do andamento das obras e eles só são liberados à medida que o andamento é informado, o que nem sempre acontece. O caso fica sem solução, né? Vamos falar com a Isabela Camargo sobre a previsão do tempo para todo o Brasil. Isabela, bom dia. O alerta hoje é para quem mora em Rondônia, né? O Rio Madeira já transbordou. E tem mais previsão de chuva para lá? Tem sim, Chico. Bom dia para você, Ana. Bom dia a todos. Tem mais chuva para Rondônia. É importante lembrar que o Rio Madeira é um braço do Rio Amazonas. Então ele também recebe água de diversas cidades da região norte. Vou te mostrar aqui algumas imagens. O Rio Madeira passou dos 16 metros, transbordou em 2 pontos, Guajará-Mirim e Príncipe da Beira. E aí, como tem áreas em que a altura do rio é maior ou menor, e hoje pode chover até 50 milímetros no percurso do rio, novas regiões podem ficar alagadas, sim. O estado de São Paulo também pode ter novos alagamentos hoje com a chuvarada prevista. O solo já está muito encharcado. Ontem, em Ribeirão Preto, meia hora de chuva alagou várias ruas. E em Jacareí, pelo menos 7 bairros ficaram alagados. E numa escola municipal, as crianças foram colocadas em cima das mesas. Veja só, aí elas foram resgatadas pelos bombeiros. Hoje, então, tem mais chuva. Vou te mostrar aqui no mapa, veja. A chuva está seguindo o seguinte caminho: do nordeste pela região norte, avança pelo centro-oeste e desemboca aqui no Paraná. A gente tem 3 sistemas colaborando para essas áreas de instabilidade. Primeiro, a zona de convergência intertropical, a escadinha aqui, olha, ela parece até uma escada rolante hoje com as setinhas para mostrar realmente a chegada da umidade. Vem aqui pelo Mato Grosso, descendo pelo Mato Grosso do Sul por conta dessa baixa pressão, e a outra baixa pressão que está aqui no oceano atrai então toda essa instabilidade, o calor e a umidade. Então, os maiores volumes, Mato Grosso... Das eleições. A defesa do ex-presidente sustenta que Lula não está inelegível, porque ainda cabe recurso ao TRF4. Este julgamento ainda não acabou, então, se a sua preocupação é que ele não seja candidato, ainda você vai conservá-la, porque até o momento, não. O ex-ministro do TSE, Henrique Neves, diz que a inelegibilidade já está caracterizada. A lei é muito clara que a partir da decisão colegiada, independente do trânsito em julgado, o impedimento existe. Esse impedimento pode ser suspenso por uma liminar de instância superior. Se essa liminar não existir, a inelegibilidade estará caracterizada. O prazo final para o registro de candidaturas é 15 de agosto. E vale lembrar que a lei determina que os partidos só podem substituir os candidatos até 20 dias antes da eleição. Ana Paula, Chico. Ok, Juliana. Agora o assunto não é política, ou melhor, talvez seja falta de política, né? Olha só essa situação, apenas 20 quilômetros do centro da capital federal, quase 5.000 alunos estão perdendo aula faz uma semana por falta de transporte escolar, falta de política aí. Juliana, qual é a explicação para tamanho descaso com a educação dentro de Brasília, no Distrito Federal, quer dizer, na cara dos 3 poderes? Política sim, né, Chico? Política de educação. Olha, a explicação é a seguinte: a empresa encarregada de fazer o transporte não cumpriu o contrato e não dá para ir a pé, fica muito longe para as crianças. E o pior, não há perspectiva de solução. É uma zona rural, a hora da escola é a mais esperada, mas sem transporte... Me dá um aperto. Uma semana e um dia sem aula que a Isabela não se conforma. Quando você perde aula, você está perdendo seu futuro. O ônibus escolar simplesmente parou de passar. Teve 2 dias que eu faltei, porque meu pai não tinha dinheiro para botar gasolina no carro, porque é muito difícil a gente ir todo dia botando gasolina todo dia no carro, porque meu pai leva muito menino. Mas um monte está faltando. Os pais não têm dinheiro para pagar uma condução. Ônibus regular não tem nessa região. E a escola mais perto fica a 5 quilômetros de onde eles moram. Eu estou muito triste, porque eu gosto de estudar. Aí minha mãe não deixa a gente ir sozinha. Dói nos filhos, dói nos pais.
Nós não estamos pedindo nada demais, só estamos pedindo os ônibus para os nossos filhos ir para o colégio. As crianças vieram aqui para mostrar para a gente que essa seria a hora que elas estariam chegando de ônibus da escola. A maioria aqui não teve condições hoje de ir por conta própria. Agora imagine, a pé também é impossível. Além de longe, o caminho é difícil, é muito escuro. 4.700 alunos sendo prejudicados. Isso baixou o tom. O porta-voz disse que os Estados Unidos querem ter uma relação de cooperação com a Rússia, mas às vezes os russos não permitem que isso aconteça e chamou o envenenamento do ex-espião um ato de provocação. Os diplomatas russos que vivem nos Estados Unidos terão uma semana para deixar o país. E o consulado de Seattle, na costa oeste americana, será fechado. O governo americano considerou que ele representa um risco à segurança nacional, porque fica perto de uma base naval e da fábrica da Boeing, que produz tecnologia militar. A medida lembrou os tempos da Guerra Fria e só não superou a expulsão ordenada em 1986 pelo ex-presidente Ronald Reagan. Na época, 80 diplomatas soviéticos tiveram que deixar os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta manhã que o país vai dar uma resposta à altura. Para Sergei Lavrov, a postura dos Estados Unidos, dos países europeus, do Canadá e da Austrália é uma provocação. E ainda falando da Rússia, o presidente Vladimir Putin visitou o local do incêndio na Sibéria, que matou 64 pessoas. Putin falou que uma negligência criminosa causou o incêndio em um shopping em Kemerovo. Ele deixou flores em um memorial em homenagem às vítimas. A imprensa russa diz que a maior parte do teto desabou e atingiu um parque infantil e um complexo de cinemas. O Comitê Investigativo da Rússia constatou sérias violações de segurança no shopping. Investigadores confirmaram que as saídas de emergência estavam bloqueadas e o sistema de alarme desligado. Pelo menos 15 pessoas ainda estão internadas em hospitais. Volta aqui para o Brasil, 8h36. Isabela Camargo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Falar aí da previsão do tempo, mas uma atualizada. Isso, choveu mais cedo em alguns bairros, não é? Agora estamos com um período de melhoria, né? Considerando que melhoria significa que não está chovendo apenas, mas a gente está com muita instabilidade por todo o estado. Então, agora é um momento realmente que não está chovendo, mas a qualquer momento podemos ter pancadas de chuva. E vai continuar assim até a noite. A temperatura vai chegar até os 29 graus às 2 da tarde, depois cai para 22, então o dia fica abafado, mas com essa condição de chove e para o dia todo, tá? Isso serve para todo o estado. Atenção, Vale do Ribeira, aqui nesse verdinho mais escuro. Ontem choveu bastante, hoje pode chover a qualquer hora, mas é uma chuva menos volumosa. E aí, Rodrigo, para os próximos dias tivemos uma alteração. Lembra que nós tínhamos falado que a partir de amanhã o tempo ficaria um pouco mais firme? Pois é, nosso meteorologista César Soares confirmou, a partir de agora continuaremos com essa característica de verão. Dias que vão começar com bastante nebulosidade, vai esquentar bastante, mas a partir da tarde chegam as pancadas de chuva e a gente vai assim até sábado. No domingo, inclusive, domingo de Páscoa. Frente. Oi, Ana Paula, bom dia, Chico, bom dia a todos. Ora, os advogados ainda podem tentar uma liminar no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, além do próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E o Tribunal Superior Eleitoral é que vai dizer se ele pode ou não concorrer às eleições. Antes do início do julgamento, o TRF4 foi comunicado da decisão do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira passada. O texto diz que, preliminarmente, o Supremo, por maioria, decidiu que vai analisar o pedido de habeas corpus, que tenta evitar a prisão do ex-presidente Lula. Mas que, devido ao adiantado da hora, o tribunal, também por maioria, decidiu pela suspensão do julgamento e concedeu liminar que garantiu o salvo-conduto a Lula até o julgamento do habeas corpus no dia 4 de abril. Enquanto espera o julgamento no Supremo, a defesa de Lula estuda outras possibilidades. Além de apresentar um recurso no próprio TRF4, a defesa pode também ir aos tribunais superiores. Aí há dois caminhos: entrar com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, questionando se a decisão do TRF4 violou alguma lei,
e também apresentaram um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, questionando se a decisão do TRF4 foi contra algum princípio da Constituição. Nesses dois recursos, a defesa tentaria anular a decisão contra Lula, que foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo TRF4. Segundo o advogado e ex-ministro do TSE, Henrique Neves, os dois recursos, ao STJ e ao Supremo, podem ser apresentados ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. Todo réu tem o direito de se insurgir contra a sua condenação. No recurso especial, ele vai dizer por que a condenação não é válida de acordo com a legislação infraconstitucional, porque o crime não estaria caracterizado, ou a hipótese da lei seria outra, a defesa caberá definir quais os temas a ser tratados. No campo do recurso extraordinário, ele vai tratar, provavelmente, e a defesa terá habilidade para fazê-lo, sobre os direitos fundamentais de qualquer condenado. A defesa do ex-presidente Lula pode ainda tentar uma liminar no STJ e no Supremo contra a decisão do TRF4 que tornou Lula inelegível. A lei da ficha limpa proíbe a candidatura de quem foi condenado por um tribunal colegiado como o TRF4. Lula tem até o dia 15 de agosto para registrar sua candidatura e é o Tribunal Superior Eleitoral que vai avaliar se ele pode ou não participar das eleições. A defesa do ex-presidente... É isso aí, Chico. Além da mudança na lei, que está valendo, aliás, desde 2016, o levantamento de uma administradora de condomínios daqui de São Paulo concluiu que a retomada da economia e aí uma maior flexibilidade também dos síndicos para os acordos amigáveis ajudaram na queda da inadimplência. César Menezes mostra pra gente. É uma boa notícia para quem mora em prédios e não é pouca gente na maior cidade do país. A inadimplência nos condomínios está caindo. Essa foi a constatação de uma administradora de São Paulo com base nas contas de 2.500 prédios. Em fevereiro de 2016, 5,58% dos pagamentos estavam com atrasos de mais de 60 dias. No mesmo período do ano passado, eram 4,48%. E em fevereiro deste ano, 3,79%, uma redução de 33% em 2 anos. Uma das razões, segundo a conclusão do levantamento, está na mudança da lei, que tornou a execução de dívidas de condomínio mais rápidas e fáceis. Mas em muitos casos, nem precisa recorrer à justiça. A recuperação da economia tem ajudado muitas famílias a reequilibrar as contas domésticas. E os síndicos aprenderam a ser mais flexíveis para organizar as dos condomínios. E quando você começa a olhar com mais carinho para os acordos, você percebe que pode ter mais dinheiro em caixa, mesmo que não seja ideal, mas criar um fluxo que o condomínio vai retomando aquela dívida sem precisar de novas providências, né? Porque a ação faz com que o problema fique grande para todo mundo, fundamentalmente para o condômino inadimplente, né? Então, acho que essa percepção de que não dá para enrolar muito foi muito positiva e fez com que as pessoas quisessem tentar resolver no prazo amigável. Inadimplência no condomínio é mau negócio para todo mundo. Sem dinheiro em caixa, não é possível fazer investimentos, modernizar as áreas comuns, nem manutenção dá para fazer. E aí, até o valor de cada unidade acaba sendo desvalorizado. Colocar as contas em dia depende do síndico e de todos os moradores. E todos saem ganhando. Há 2 anos, 18 dos 76 apartamentos desse prédio estavam com contas de condomínio em atraso. Deu trabalho, mas a maioria dos inadimplentes pagou. Conseguiu boa parte na conversa e alguns que não tiveram jeito foram para a justiça. Mas antes das execuções, o pessoal acabava vindo e fazendo uma negociação e quitava as dívidas. A dívida caiu de 200 mil para 26 mil reais. O salão de festas vai ser reformado, a escada do ginásio também e a pintura do prédio, enfim, vai ser feita. Diminuiu 83% a nossa inadimplência. Então isso ajuda muito para que a gente possa o quê? Tomar as medidas que têm que ser feitas, né, para as melhorias do condomínio. Isso aí, na conversa. Olha, quem tiver mais dúvidas sobre inadimplência em condomínios, tem mais informações aí na nossa página na internet. O endereço vai aparecer. Reforçar o patrulhamento nas ruas do Rio. Os militares disseram que vão fazer a segurança em áreas de grande circulação de pessoas. Isso na Zona Sul, na Zona Norte, também no centro da cidade. Vamos conversar com o Pedro Figueiredo ao vivo, ele acompanha essa história. Pedro, bom dia. Ontem, quando esse patrulhamento foi anunciado, ninguém viu o Exército na rua. Hoje, como é que tá?
Até agora, nada. Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Eu estou aqui na Praia de Botafogo, uma das avenidas mais movimentadas da Zona Sul do Rio. Nossa equipe chegou por volta das 7 horas da manhã e nem no percurso, nem aqui na Praia de Botafogo, nós vimos tropas militares. O anúncio do gabinete de intervenção aconteceu ontem. Nossas equipes percorreram vários pontos da Zona Sul ontem à tarde, depois desse anúncio, mas não encontraram militares pela rua. A assessoria do Comando Conjunto explicou que no primeiro dia, as Forças Armadas fizeram rondas para identificar em quais pontos aconteceriam esse patrulhamento. E ficaram definidos que, além aqui da Praia de Botafogo, os militares vão estar num primeiro momento também na Praia de Copacabana e na esquina das avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, bem no coração do centro do Rio. A gente lembra que a intervenção federal aqui no Rio começou em fevereiro, mas que até agora os militares chefiavam toda essa intervenção e o policiamento continuava a cargo das polícias civil e militar. A partir de hoje, a grande mudança é que os militares também vão reforçar o patrulhamento nas ruas. Poucas horas depois desse anúncio, clientes e funcionários de um shopping aqui na Praia de Botafogo viveram momentos de terror. Isso foi ontem à noite, depois que bandidos tentaram roubar uma loja e teve tiroteio na fuga. Eles fizeram um cliente de refém na hora de fugir, mas felizmente ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram. Isso foi exatamente aqui em um dos pontos onde os militares anunciaram que vão fazer esse reforço no patrulhamento. Hoje o gabinete de intervenção continua também as vistorias a vários batalhões da Polícia Militar pela cidade, pelo estado aqui do Rio de Janeiro. Além do batalhão de Bangu e do BOP, essas vistorias que aconteceram nas semanas passadas, hoje o gabinete de intervenção vai vistoriar batalhões de operações especiais, do Comando de Operações Especiais, como por exemplo o batalhão de choque e o batalhão de ação com cães. Negaram por unanimidade os recursos do ex-presidente Lula. A defesa alegou que a decisão contra o ex-presidente tinha mais de 30 omissões, além de contradições e pontos de dificuldade de compreensão. Mas os desembargadores mantiveram a condenação no caso do chamado triplex do Guarujá. No julgamento desta segunda-feira em Porto Alegre, os desembargadores do TRF-4 rejeitaram os embargos de declaração feitos pela defesa de Lula. Os advogados queriam a nulidade do processo ou a absolvição do ex-presidente e apontaram supostas omissões, contradições e pontos de difícil compreensão na condenação de Lula em segunda instância. Pai e filha seguem internados em estado grave. Mais de 20 países europeus também anunciaram que agentes russos acusados de espionagem teriam que fazer as malas para voltar para casa. À tarde, a Casa Branca baixou o tom. O porta-voz disse que os Estados Unidos querem ter uma relação de cooperação com a Rússia, mas às vezes os russos não permitem que isso aconteça e chamou o envenenamento do ex-espião um ato de provocação. Os diplomatas russos que vivem nos Estados Unidos terão uma semana para deixar o país. E o consulado de Seattle, na costa oeste americana, será fechado. O governo americano considerou que ele representa um risco à segurança nacional, porque fica perto de uma base naval e da fábrica da Boeing, que produz tecnologia militar. A medida lembrou os tempos da Guerra Fria e só não superou a expulsão ordenada em 1986 pelo ex-presidente Ronald Reagan. Na época, 80 diplomatas soviéticos tiveram que deixar os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta manhã que o país vai dar uma resposta à altura. Para Sergei Lavrov, a postura dos Estados Unidos, dos países europeus, do Canadá e da Austrália é uma provocação. E ainda falando da Rússia, o presidente Vladimir Putin visitou o local do incêndio na Sibéria, que matou 64 pessoas. Putin falou que uma negligência criminosa causou o incêndio em um shopping em Kemerovo. Ele deixou flores em um memorial em homenagem às vítimas. A imprensa russa diz que a maior parte do teto desabou e atingiu um parque infantil e um complexo de cinemas. O Comitê Investigativo da Rússia constatou sérias violações de segurança no shopping. Investigadores confirmaram que as saídas de emergência estavam bloqueadas e o sistema de alarme desligado. Pelo menos 15 pessoas ainda estão internadas em hospitais. Volta aqui para o Brasil, 8h36. Isabela Camargo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Falar aí da previsão do tempo, mas uma atualizada.
Isso, choveu mais cedo em alguns bairros, não é? Agora estamos com um período de melhoria, né? Considerando que melhoria significa que não está chovendo apenas, mas a gente está com muita instabilidade por todo o estado. Então, agora é um momento realmente que não está chovendo, mas a qualquer momento podemos ter pancadas de chuva. E vai continuar assim até a noite. A temperatura vai chegar até os 29 graus às 2 da tarde, depois cai para 22, então o dia fica abafado, mas com essa condição de chove e para o dia todo, tá? Isso serve para todo o estado. Atenção, Vale do Ribeira, aqui nesse verdinho mais escuro. Ontem choveu bastante, hoje pode chover a qualquer hora, mas é uma chuva menos volumosa. E aí, Rodrigo, para os próximos dias tivemos uma alteração. Lembra que nós tínhamos falado que a partir de amanhã o tempo ficaria um pouco mais firme? Pois é, nosso meteorologista César... Que aqui no Brasil as coisas são assim, debaixo da barba dos três poderes. Olha, façam uma força-tarefa, juntem os carros oficiais, esses que ficam em estacionamentos aí, pagos com dinheiro público, aproveitem, excelências, e mandem lá buscar as crianças, não pode ficar sem escola, é o futuro do Brasil, é o Brasil que a gente quer para o futuro. Falta administração e falta justiça também em cima dessa história. Vamos ficar de olho, né, Juliana? Até mais, viu? A gente vai falar agora de um problema que se espalha pelo Brasil inteiro. Obras de universidades federais paradas. São bibliotecas, complexos esportivos, prédios inteiros inacabados. Segundo um levantamento feito pela gente aqui do Bom Dia Brasil, hoje há mais de 250 obras paradas em 44 universidades do país. A obra do Complexo Esportivo da Universidade Federal de Alagoas deveria ter sido entregue no ano passado. São 49 mil metros quadrados e um investimento de quase 30 milhões de reais. A obra beneficiaria alunos do curso de Educação Física e toda a população do estado que poderiam usar a pista de atletismo, a quadra poliesportiva e a piscina para natação, se elas estivessem prontas. Das 19 obras que estavam em andamento há 2 anos, 8 seguem inacabadas. Este aqui é o bloco de comunicação social, que está pronto, mas ainda não funciona. Do lado de fora, cercado pelo mato. E aqui dentro, as 12 salas de aula, laboratório, auditório, ainda estão vazios. Assim, sem os equipamentos necessários para atender a demanda de professores e alunos. O prédio, que custou quase 2 milhões de reais, deveria ter sido entregue em 2015. Tá todo mundo apertado no outro prédio, com o ar-condicionado quebrado, sala sem funcionar e sem poder ter aula do jeito que deveria ter, porque o prédio está aqui parado. A gente não paralisa a obra, a gente continua com as obras conforme chega o recurso. Infelizmente, algumas dessas obras a gente tem que rever os cronogramas em decorrência dos recursos que chegam, né? Em 2016, o Ministério da Educação apontou mais de 200 obras paradas em 41 universidades pelo país. Apenas 23% dessas obras foram concluídas e 43% continuam paralisadas. Agora, em 2018, o número aumentou porque outras obras começaram nos últimos 2 anos. Já são mais de 250 paradas em 44 universidades de todo o país, segundo um levantamento feito pelo Bom Dia Brasil. Aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, este prédio, que era para ter sido entregue em 2014, está assim, pronto, mas sem funcionar. A obra, que custou mais de 7 milhões de reais, serviria para alunos de 4 cursos da área da saúde terem aulas práticas, mas ainda faltam os equipamentos. O gabinete de intervenção aconteceu ontem. Nossas equipes percorreram vários pontos da Zona Sul ontem à tarde, depois desse anúncio, mas não encontraram militares pela rua. A assessoria do Comando Conjunto explicou que no primeiro dia as Forças Armadas fizeram rondas para identificar em quais pontos aconteceriam esse patrulhamento. E ficaram definidos que, além aqui da Praia de Botafogo, os militares vão estar num primeiro momento também na Praia de Copacabana e na esquina das avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, bem no coração do centro do Rio. A gente lembra que a intervenção federal aqui no Rio começou em fevereiro, mas que até agora os militares chefiavam toda essa intervenção e o policiamento continuava a cargo das polícias civil e militar. A partir de hoje, a grande mudança é que os militares também vão reforçar o patrulhamento nas ruas. Poucas horas depois desse anúncio, clientes e funcionários
funcionários de um shopping aqui na Praia de Botafogo viveram momentos de terror. Isso foi ontem à noite, depois que bandidos tentaram roubar uma loja e teve tiroteio na fuga. Eles fizeram um cliente de refém na hora de fugir, mas felizmente ninguém ficou ferido. Os bandidos fugiram. Isso foi exatamente aqui em um dos pontos onde os militares anunciaram que vão fazer esse reforço no patrulhamento. Hoje o gabinete de intervenção continua também as vistorias a vários batalhões da Polícia Militar pela cidade, pelo estado aqui do Rio de Janeiro. Além do batalhão de Bangu e do BOP, essas vistorias que aconteceram nas semanas passadas, hoje o gabinete de intervenção vai vistoriar batalhões de operações especiais, do Comando de Operações Especiais, como por exemplo o batalhão de choque e o batalhão de ação com cães. Negaram por unanimidade os recursos do ex-presidente Lula. A defesa alegou que a decisão contra o ex-presidente tinha mais de 30 omissões, além de contradições e pontos de dificuldade de compreensão. Mas os desembargadores mantiveram a condenação no caso do chamado triplex do Guarujá. No julgamento desta segunda-feira em Porto Alegre, os desembargadores do TRF-4 rejeitaram os embargos de declaração feitos pela defesa de Lula. Os advogados queriam a nulidade do processo ou a absolvição do ex-presidente e apontaram supostas omissões, contradições e pontos de difícil compreensão na condenação de Lula em segunda instância. Na abertura dos votos, o desembargador Gebran Neto, relator do processo, disse que avaliou todos os pedidos. Eu examinei todos os tópicos no que diz respeito aos pontos invocados por cada um dos embargantes. Vou fazer uma breve remissão. Tratei dos tópicos tanto naqueles que falam em omissão, quanto aqueles que falam de contradição ou mesmo de obscuridade. O relator aceitou apenas fazer correções no texto da decisão de janeiro, como no caso do nome da construtora OAS, algumas vezes chamada no voto de OAS Empreendimentos, e a informação de que o Instituto Lula estaria com a